Imagina aqui que vamos realizar um sorteio. Temos uma urna com os nomes dos possíveis ganhadores escritos em papéis e temos que pegar um nome de forma aleatória. Conseguiu imaginar aí? Pronto. Trazendo um pouco para o lado da programação, como podemos representar essa urna com os nomes em código JavaScript? Muito bem, utilizando arrays. Cada papel com nome pode ser representado por um elemento do array. Fazendo uma alusão, o vencedor do sorteio, ou seja, aquele que tiver seu nome no papel retirado da urna, seria o elemento acessado do array. Beleza? Mas como te falei antes, tudo isso tem que ocorrer de forma aleatória. Se os elementos são acessados através dos índices, como gerar um índice de forma aleatória? Para facilitar as nossas vidas, JavaScript disponibiliza um objeto que realiza operações matemáticas em números. Este objeto é chamado de math. Não se preocupe agora com esse conceito de objeto, vou te explicar em mais detalhes na próxima sessão. Quero agora que você entenda como o math pode nos ajudar a trabalhar com números e, neste caso em específico, gerar números aleatórios. Tudo bem? Então, voltando. O math disponibiliza propriedades e métodos interessantes para trabalharmos com operações matemáticas em números. Um dos métodos é o método random. O math.random ele retorna um número aleatório de ponto flutuante entre 0 e 1, incluindo 0, mas nunca incluindo 1. E esse número aleatório pode então ser escalado de acordo com o intervalo desejado. Então, poderíamos gerar um número aleatório da seguinte forma. E cada vez que eu invoco esse método, um novo número aleatório é gerado. Mas se eu quiser gerar os números de 0 até um número qualquer, para fazer isso, basta multiplicar o valor retornado do método por esse número. Por exemplo, se quiséssemos de 0 a 3, multiplicamos esse resultado da função por 3. Veja o exemplo. Lembre-se que essa operação aí não vai incluir o valor 3. Mas se você quiser que esse número aleatório inclua 3 e que esse seja um número inteiro, você vai precisar entender um padrão. E eu vou te mostrar agora. Aquela expressão do math.random será passada como argumento de um método, o método floor. E o que esse método faz? Ele vai retornar um número aleatório arredondado para baixo. Ou seja, se o número aleatório é 1.9, ele vai arredondar para 1. Se ele for 0.8, ele arredonda para 0. Se ele for 2.8, ele arredonda para 2. E assim sucessivamente. Então, toda vez que eu invocar essa expressão, eu retorno um número inteiro que vai de 0 até 2. Nunca vai incluir o 3. Então, preste atenção. Para incluir o 3, basta substituir esse valor de 3 pelo próximo número. Neste caso, o 4. Então, digamos que foi gerado o número aleatório 3.87, mas o método floor irá arredondar para baixo e então retornará 3. Tudo certo? Então, vamos seguindo. Aí você pode me perguntar, mas Manuel, onde isso se encaixa no nosso exemplo do sorteio? Para um pouco e pensa comigo. Aprendemos agora a gerar números inteiros aleatórios de 0 até um valor máximo. Então, se temos um array com x elementos, podemos utilizar a expressão aprendida para gerar índices de 0 até x-1. Dessa forma, vamos conseguir acessar um elemento do array de forma aleatória. Veja só como isso funciona. Vamos simular aqui o nosso sorteio. Digamos que temos esse array de nomes, certo? E ele contém 6 nomes. Ou seja, o array vai do índice 0 até o 5. Então, vamos usar aquela expressão que eu te ensinei anteriormente para gerar números aleatórios de 0 a 5. Vamos criar, então, uma variável que vai armazenar o índice aleatório gerado. E passar para ele a expressão math com o método for, que vai arredondar o valor retornado pelo math.random. Beleza? Lembrar de colocar os parênteses, já que é um método. E vamos multiplicar esse valor retornado por quanto? Bem, se queremos gerar valores de 0 a 5, e como o método for sempre arredonda para baixo, precisamos multiplicar aqui por 6. Uma dica é que esse valor 6 representa justamente o tamanho do array. Então, em algumas situações, você pode até colocar nomes.length. Beleza? Para verificar quem foi sorteado, vamos dar um console.log
acessando o array através do índice aleatório. Beleza? Arquivo salvo. Vamos verificar se deu tudo certinho. Só para recapitular, temos um array, geramos um índice aleatório e tentamos acessar esse array de forma aleatória. Beleza? Vamos verificar isso no browser. Pronto, como você pode perceber, o primeiro sorteado foi José. O segundo foi Caio, o terceiro Bruno, Manuel, Caio novamente e assim sucessivamente. Toda vez que eu executar o código, um novo nome será gerado. Beleza?